as duas casas de Israel. O mistério do Evangelho. Na parte 3, falei a respeito da rejeição da casa de Israel e sobre a sua restauração. Nesta parte 4, eu estarei falando sobre o mistério do Evangelho mais profundamente. Na parte 1, na parte 2 e na parte 3, eu anunciei o mistério do Evangelho, só que nessa parte 4 ficará mais profundo a revelação, meus irmãos. E por conta disso, teremos que ir nos profetas também e na carta dos apóstolos para compreendermos melhor o que o Senhor nos diz. Em Jeremias, de capítulo 31, dos versos 31 ao 34, o Senhor nos diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei e os tomei pela mão da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os ter desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhe as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto, ele está cheio de revelação, está com a revelação das 7 festas também, do mistério das 7 festas do Senhor, e isso é tremendo e é muito profundo. O Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, fala sobre a nova aliança. Nós temos que ter em mente o seguinte: a casa de Israel são 10 tribos, e ela é representada pela tribo de Efraim. Porquanto Jeroboão, um efraimita, a representou, querendo Deus dar a entender que a casa de Israel tem por cabeça Efraim. Mas a casa de Israel foi rejeitada e lançada nas nações. Todavia, como vimos, Efraim tem a promessa de se tornar a plenitude dos gentios. A casa de Israel se misturou com as nações, mas o profeta Jeremias anuncia a nova aliança. O verso 31 de Jeremias nos diz que o Senhor haveria de fazer uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Observe que a nova aliança inclui os gentios que têm fé em Cristo. E por que os inclui? Os inclui, pois para a casa de Israel está a promessa de ser restaurada. Mas essa restauração da casa de Israel inclui os gentios, porquanto pela fé em Cristo, os gentios vieram a fazer parte desse Israel, segundo o Espírito do Senhor. A nova aliança é feita com a casa de Judá também, que são os judeus que têm fé no Filho de Deus, e com a casa de Israel, que são os gentios que creem em Cristo. Só pode participar da nova aliança aquele que tem fé no Filho de Deus. Caso contrário, não pode participar da nova aliança. O livro do profeta Jeremias, no verso 33 do capítulo 31, nos mostra que o Senhor fala que irá fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Ou seja, essa casa de Israel, no verso 33, que o Senhor vai falar ali, e isso vocês terão que abrir a Bíblia para ver no caso, porque antes, no verso 32 ou 31, o Senhor fala casa de Judá e casa de Israel. Mas no verso 33, o Senhor fala casa de Israel. Mas em que sentido o Senhor fala essa casa de Israel do verso 33? O Senhor, no verso 33, já está falando da união das duas casas de Israel, Judá e Efraim. Porque antes da divisão do reino, antes das duas casas de Israel serem divididas, todo Israel de 12 tribos era chamado de casa de Israel. Só que houve a divisão e virou casa de Judá e casa de Israel. Mas o Senhor, no verso 33, prometendo uma nova aliança, ele pega o termo casa de Israel e aplica para as duas casas de Israel, unidas, mostrando assim que essas duas casas de Israel seriam unidas através do Senhor Jesus Cristo. Contudo, tenham em mente que a restauração literal das duas casas de Israel, literalmente, ela acontecerá na volta de Cristo. Hoje, nós estamos sendo restaurados espiritualmente em Jesus Cristo. Nós estamos unidos, meus irmãos, espiritualmente, mas ainda não literalmente. Mas quando essa restauração literal das duas casas de Israel acontecerá, essa restauração literal das duas casas de Israel, da nova aliança, acontecerá na volta de Cristo, quando o que é mortal
se tornar imortal, e isto que é corruptível se tornar incorruptível. E quando se cumprir isso, será cumprida a palavra, derrotada foi a morte pela vitória. Isso acontecerá o quê? Na última trombeta, na volta do Rei da Glória. E quando as duas casas de Israel forem unidas literalmente na volta de Cristo, se cumprirá em plenitude aquilo que Jeremias disse: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Em Romanos capítulo 11, do verso 1, Paulo nos diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A carta aos Romanos nos mostra que Deus não rejeitou o Israel segundo a carne, o Israel incrédulo. Porque Paulo é israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim, revelando que, se Paulo está dentro das promessas, então Deus não rejeitou o seu povo de Israel segundo a carne. Mas parte do povo do Israel segundo a carne rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Todavia, essa parte, se ela vier a crer em Cristo Jesus, Deus é poderoso para os colocar na nova aliança, para os enxertar na boa oliveira que é o Israel segundo o Espírito. E assim eles serão salvos. No livro de Êxodo, no capítulo 9, o Senhor aborda que no deserto do Sinai, Deus falou com Moisés, dizendo que se o povo do Israel segundo a carne ouvisse a sua voz e guardasse a aliança, então eles seriam possessão peculiar dentre todos os povos, porque do Senhor é toda a terra, e eles se tornariam um reino sacerdotal e uma nação santa. No entanto, Israel segundo a carne, de 12 tribos, lá no Êxodo, não ouviu a voz do Pai, e por isso cometeram muitos pecados, e por causa disso, somente a tribo de Levi ganhou a oportunidade de ser sacerdócio. Entretanto, não se tornaram reis, mas só sacerdotes. O apóstolo Pedro, na Nova Aliança, no capítulo 1, dos versos 1 ao 12, ele diz que essa carta é para os gentios, eleitos conforme a presciência de Deus. Veja só que o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro, ele já traz uma clareza, já fala sobre a aspersão do sangue de Cristo, já chama os gentios de eleitos. E olha que interessante, fala de aspersão, purificação do sangue de Cristo, remonta assim o cenário das festas. Ainda teria que falar sobre as festas aqui em áudio pro canal para vocês entenderem melhor, porque esse assunto é muito profundo, e Pedro, ele entendia o assunto, tanto o assunto das duas casas de Israel, como o assunto das 7 festas de Deus. E é por isso que ele já chega falando sobre eleitos conforme a presciência de Deus, e sobre a purificação do sangue de Cristo. Isso é muito profundo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, dos versos 4 ao 5, nos diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro diz que Cristo é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas não foi rejeitada por Deus, porque Cristo é eleito e precioso. Pedro continua nos dizendo que os seguidores de Cristo são como pedras vivas, porque são edificados casa espiritual. Veja que Pedro entendia o assunto sobre a edificação espiritual da casa do Pai, que está ocorrendo no período das 70 semanas de Daniel. E por isso que estamos, nós, sendo edificados para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Observe que Pedro está nos mostrando a realidade da nova aliança, revelando que o templo literal, que era edificado na antiga aliança, aponta para o verdadeiro templo, que é a igreja do Deus eterno. Os sacrifícios oferecidos na antiga aliança apontam também para os sacrifícios espirituais, que é o fruto dos nossos lábios. Pedro prossegue dizendo no capítulo 2: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade,
Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Pedro, o apóstolo, continua dizendo que Cristo é a pedra angular, e todo aquele que crê em Cristo não será de modo algum envergonhado. E por isso, para os que creem em Cristo Jesus, ele é precioso para eles. Se torna santuário para esses que creem nele, como diz Isaías no profeta capítulo 8. Mas para os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, esta foi a principal pedra da esquina. E os edificadores que rejeitaram o seu Jesus Cristo eram as autoridades do povo e os anciãos do tempo de Jesus Cristo. E não somente eles. Isaías profetiza também que um monte de pessoa rejeitaria o Senhor Jesus Cristo. Os que tropeçaram na palavra foram as autoridades do povo e os anciãos que rejeitaram Jesus. E não somente eles tropeçaram, mas também todos os que rejeitam ele, todos os que rejeitam Jesus, tropeçam em Jesus. Pedro utiliza os textos de Isaías para aplicar na sua carta. Ele utiliza Isaías 28 e Isaías 8 para falar a respeito disso. Em Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo diz: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Pedro, no capítulo 2, dos versos 9 ao 10, vai nos dizer o seguinte: Vocês, gentios, que têm fé em Cristo Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade e propriedade de exclusividade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, o apóstolo diz que a igreja é sacerdócio real e nação santa. Contudo, vocês se lembram aquilo que o Senhor havia dito para o Israel da antiga aliança, em Êxodo de capítulo 19? A promessa de ser nação santa e reino sacerdotal foi feita para o povo de Israel da antiga aliança. Mas isso aconteceria na condição do povo ouvir a voz do Senhor. No entanto, o povo não ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor era os 10 mandamentos. Só que o povo rejeitou isso. E por isso eles não se tornaram um reino de sacerdotes. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que o reino de Deus foi tirado do Israel segundo a carne e foi dado aos que creem em Cristo. E esses que creem em Cristo herdarão este reino do Senhor. E este reino foi dado ao Israel espiritual. Mas isso não é substituição, porque só faz parte do Israel espiritual por meio de Cristo. Só permanece no Israel espiritual por meio de Jesus. Todavia, os filhos de Deus não são os propriamente aqueles que são da carne, não são os incrédulos, mas os filhos de Deus devem ser considerados como descendência, como sendo filhos da promessa. Sabemos que Deus não rejeitou o Israel segundo a carne, porque o apóstolo Paulo também é israelita. E por isso que qualquer israelita segundo a carne que crê em Cristo Jesus permanece na promessa feita a Abraão. Mas se o israelita segundo a carne não crê em Cristo, esse israelita não permanece na promessa feita a Abraão. No livro de Êxodo, no capítulo 19, vemos que o Senhor manda Moisés falar com os filhos de Israel. No contexto de Êxodo, capítulo 19, são as 12 tribos do Israel segundo a carne. Contudo, o apóstolo Pedro, entendendo o que o Senhor dissera em Êxodo de capítulo 19, pega o texto de Êxodo
e aplica ao Israel espiritual. Pois, embora o Israel segundo a carne não se tornou reino de sacerdotes, o Israel espiritual permanece com essa promessa. O apóstolo Pedro mostra que, ainda que, melhor dizendo, Pedro mostra que essa promessa de se tornar reino sacerdotal ainda está de pé. A promessa foi feita em Êxodo para o Israel segundo a carne, mas na nova aliança, o apóstolo Pedro usou o que estava escrito em Êxodo e aplicou na sua carta para os que creem em Cristo, provando que essa promessa de reino sacerdotal ainda está de pé e por isso que só continuarão a fazer parte dessa promessa quem crê em Cristo. Só pode fazer parte do corpo de Cristo quem crê em Cristo. A igreja são judeus e gentios que têm fé no Filho de Deus. Pedro disse que os gentios que não eram povo vieram a ser povo de Deus, mostrando que a casa de Israel, na nova aliança, são os gentios, pois a promessa da restauração, como já havia dito, inclui os gentios. Veja que a casa de Israel tinha deixado de ser povo e não tinha alcançado misericórdia, mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus. E por isso que os gentios, pela fé em Jesus Cristo, podem alcançar a misericórdia e se tornarem filhos de Deus, se tornando assim herdeiros conforme a promessa. Pedro, no capítulo 2, ele prossegue dizendo: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observe que o apóstolo Pedro, na sua carta, dá a entender que os gentios que creem em Cristo não são mais gentios em Cristo Jesus, porque fazem parte do Israel segundo a nova aliança, sendo assim israelitas segundo o Espírito do Senhor. Não por carne e sangue, mas segundo a fé em Cristo Jesus. No entanto, nós, ainda gentios, fisicamente, os que não são judeus, têm que viver como não judeus, mas um judeu continua vivendo como um judeu, tendo fé em Cristo Jesus, é claro, né? Aquele que é gentil, nós que somos gentios, embora nós em Cristo somos Israel espiritual, ainda fisicamente nós somos pessoas que não somos judias. E por isso temos que continuar vivendo como não judeus. Mas um judeu continua sendo um judeu. Em Efésios de capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre este mistério. O apóstolo Paulo disse que ele escreveu resumidamente o mistério do evangelho e que quando lermos as cartas, o capítulo 2 que ele escreveu, podemos compreender o discernimento de Paulo sobre o mistério de Cristo. Esse mistério de Cristo diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse mistério de Cristo é a revelação da restauração das duas casas de Israel por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo escreveu resumidamente o mistério de Cristo. Então vejamos mais profundamente o que diz esse mistério de Cristo. Efésios capítulo 2, versos 1 ao 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo já começa a anunciar o mistério de Cristo, dizendo que Cristo nos deu vida. Mas por que Cristo nos deu vida? Cristo nos deu vida porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em pecados nos quais andamos antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E quem é o príncipe da potestade do ar? O príncipe da potestade do ar é o diabo. Paulo continua dizendo o seguinte: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Perceba que Deus, sendo grande em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu para a gente vida juntamente com Cristo. Ou seja, nós alcançamos ressurreição juntamente com Cristo, quando Cristo ressuscitou. E por isso o Pai nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar a sua bondade em Cristo Jesus. Quando Paulo escrevia Efésios capítulo 2, ele tinha à mente o que está escrito no livro do profeta Oséias, pois Oséias anunciou o mistério do Evangelho. Em Oséias de capítulo 2, versículo 23, nos diz: Semearei, plantarei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, da que não tive misericórdia, e aquela que disse que não era meu povo, direi: Tu és o meu povo. Ele dirá: Tu és o meu Deus. O livro de Oséias mostra que o Senhor fez a promessa sobre a restauração da casa de Israel. E ele promete que se compadeceria da casa de Israel. E por isso os gentios que têm fé em Cristo alcançam a misericórdia. E através disso eles entram nas 12 tribos do Israel espiritual. Em Oséias, de capítulo 5, nos mostra algumas coisas que aconteceu com a casa de Efraim e fala também a respeito da casa de Judá. A história nos mostra que Efraim, casa de Israel, tinha deixado de ser povo e foi espalhado nas nações, e Judá tinha ido ao cativeiro da Babilônia. Mas os judeus voltaram para a terra de Israel, porquanto era necessário que de Judá se levantasse o Messias. Mas as duas casas de Israel estavam perdidas, e por isso que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Pois o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, disse: Irei e voltarei para o meu lugar. Quando Jesus Cristo disse irei, Jesus Cristo ele estava falando da sua descida dos céus para se fazer carne para morrer pelos homens. Mas quando Jesus disse voltarei para o meu lugar, ele está falando da sua subida aos céus. E por isso que Jesus disse: até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, cedo me buscarão. Ou seja, isso nos mostra que a casa de Judá e a casa de Israel voltariam para o Senhor. E o que eles iriam dizer? Oséias de capítulo 6, dos versos 1 ao 3, nos responde: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. A carta aos Efésios, no capítulo 2, tem coisas parecidas com coisas escritas no capítulo 6 de Oséias. Pois nessa parte do livro de Oséias mostra que Efraim e Judá, as duas casas de Israel, iriam buscar ao Senhor Deus. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou juntamente com o seu corpo, que é a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios que têm fé em Cristo. E eles, depois de 2 dias, ganharam vida, e ao terceiro dia ressuscitaram juntamente com Cristo. Veja que o apóstolo ele entendeu o mistério, e por isso ele aplicou o texto de Oséias para a igreja. Pois ele entendeu que, quando a casa de Israel volta para o Senhor, pois o Senhor tem misericórdia dela, os gentios que têm fé em Cristo entram na nova aliança, nas 12 tribos da nova aliança, por intermédio da casa de Israel. Mas os judeus que têm fé em Cristo permanecem na casa de Judá da nova aliança. E por causa disso, que o apóstolo aplica esse texto na sua carta aos Efésios. No entanto, nós, a Igreja de Cristo, não ressuscitamos literalmente em carne e osso, pois, olhando o livro de Oséias de maneira mais profunda, podemos ver ali que o terceiro dia ali está apontando para o sétimo milênio, pois por 2000 anos é necessário que o céu receba Jesus, para que depois desses 2 dias, Deus, por intermédio de Jesus, depois desses 2 milênios, nos ressuscite em carne ao terceiro dia, que é o sétimo milênio, na volta de Cristo, com poder e grande glória. É claro que isso é muito profundo, e a respeito disso tem que falar muita coisa aqui ainda. Mas é uma revelação muito profunda de Oséias. E Paulo, no capítulo 2, do versos 11 ao 13, continua dizendo:
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis separados de Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A carta aos Efésios é uma carta para os gentios que creem em Cristo, pois Paulo diz que houve um tempo em que os gentios estavam longe, sem esperança, separados da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Mas esses, os que têm fé em Cristo, foram aproximados através do sangue de Jesus. Paulo prossegue dizendo: porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo continua nos dizendo que Jesus é a nossa paz, que fez ambos os povos, judeus e gentios, que creem em Cristo, fez um, tendo derrubado a parede de separação que separava judeus e gentios, que era a inimizade. E por isso Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, unido, sem divisão, sem inimizade, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo prossegue dizendo o seguinte: e vindo, Cristo evangelizou a paz para vós outros que estavais longe, e paz para os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um espírito. O apóstolo nos diz que Cristo anunciou a paz aos gentios que estavam longe e paz aos judeus que estavam perto. E por meio de Jesus, ambos, judeus e gentios que têm fé em Cristo, temos acesso ao Pai em um espírito, porque o Pai derramou o seu espírito sobre o seu povo. Em Isaías de capítulo 56, o Senhor vai falar o seguinte: o Senhor anuncia uma mensagem para respeito para para o Israel que está disperso, ou seja, para o Israel que está espalhado. No capítulo 56, o Senhor fala isso. E no capítulo 57, o Senhor diz que anuncia paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Veja que é algo que é interessante de se ver, porque no capítulo 56 o Senhor fala que está falando com os dispersos de Israel e que ele, o Senhor, é o que reúne os espalhados de Israel. E no capítulo 57 ele diz que anuncia paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, e diz que o sarará. O apóstolo Paulo usou coisas escritas no livro do profeta Isaías e aplicou na carta aos Efésios. Veja a expressão longe e perto aparece em Isaías capítulo 57. E Paulo aplica esse texto na sua carta. Observe que o Senhor, em Isaías capítulo 56, fala com os espalhados de Israel e disse que sararia o caminho de seu povo. O Senhor disse que criou paz para os que estavam longe e paz para os que estavam perto, mostrando que o Senhor Jesus Cristo é aquele que cria paz para os dispersos, para os espalhados de Israel, que estão longe e perto. Mas na revelação do mistério, quem são os que estavam longe e perto? Os que estavam longe são os gentios. Os que estavam perto são os judeus. O Senhor disse que sararia os que estavam longe e perto, e por isso que em Oséias, de capítulo 6, é revelado que as duas casas de Israel, Efraim e Judá, são sarados pelo Senhor. Paulo, no capítulo 2, continua dizendo: assim já não sois peregrinos e estrangeiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário no Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo disse aqui, por meio de Cristo, os gentios são concidadãos dos santos e são família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Isso nos mostra que também o apóstolo Paulo entendia o assunto sobre a edificação da casa espiritual de Deus. Em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que o mistério das duas casas estava oculto em Deus, que criou todas as coisas,
Veja que esse mistério é profundo e revela tesouros da sabedoria de Cristo. E por isso é importante compreender esse mistério, porquanto em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este mistério é uma chave para se entender melhor as Escrituras sagradas do Pai. Tiago também ele entendia esse mistério. E por isso, ele, no capítulo 1 de sua carta, anuncia o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram espalhadas. Saudações. Tiago entendia esse mistério. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo estava reunido com seus discípulos, e o texto nos diz o seguinte: então estavam reunidos os discípulos de Cristo e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês, meus seguidores, receberam poder ao descer sobre vós o Espírito do Senhor, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Tiago também entendeu o mistério das duas casas e por isso ele anuncia que a igreja é as 12 tribos, porquanto a igreja é o Israel espiritual de Deus. O Israel espiritual formado por judeus e gentios que têm fé em Cristo. As 12 tribos espiritual, as 12 tribos espiritual se encontram espalhadas, mas na volta de Cristo, as duas casas de Israel serão literalmente restauradas, e assim nós, Igreja de Cristo, seremos literalmente uma nação santa e reino sacerdotal. Judeus e gentios que têm fé em Cristo estão unidos espiritualmente hoje, mas ainda não aconteceu a restauração literal das duas casas, porque a restauração acontecerá na transformação dos corpos. O sacrifício de Jesus Cristo conseguiu fazer a provisão da restauração do reino de Israel. Mas o reino de Israel, na sua literalidade, não está completamente restaurado. Mas na nossa transformação dos corpos, quando os que creem em Cristo se reunirem no arrebatamento, então o reino de Deus, que é o povo de Deus, estará completamente restaurado. Só poderá fazer parte da restauração das duas casas que têm fé em Cristo. Do contrário, não poderão fazer parte da restauração do reino do Israel espiritual. Em Apocalipse capítulo 5, nos diz que Cristo foi morto e com o sangue dele foi comprado para Deus os que procedem de toda livro, toda tribo, língua, povo, nação. E para Deus foram constituídos reino e sacerdotes, e por isso que no milênio reinarão sobre toda a terra. Nós hoje não somos reis, somos apenas sacerdotes. Somos sacerdotes, mas não em plenitude. Todavia, quando Cristo voltar, seremos reis e sacerdotes na plenitude do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Paulo, em Gálatas de capítulo 3, diz que os que creem em Cristo são filhos de Abraão, pois a boa nova que foi anunciada a Abraão foi anunciada aos gentios que têm fé em Cristo. Os gentios, os que têm fé em Cristo, são abençoados como o crente Abraão. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo disse que Cristo é o descendente prometido de Abraão, pois em Cristo as nações da terra podem ser benditas. Em Gálatas de capítulo 3, o apóstolo Paulo prossegue dizendo que somos filhos de Deus através da fé em Cristo. Porquanto em Cristo somos um. Mas o que quer dizer quando o apóstolo diz: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com essa frase no livro de Gálatas, no capítulo 3? Ele quer dizer que na ressurreição, quando a igreja estiver com corpos glorificados na glorificação, não haverá homem e nem mulher. As pessoas que estiverem com os corpos transformados nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu, como as estrelas do céu, como foi prometida a Abraão lá no início do estudo do capítulo 1. Mas hoje, um homem tem que viver como um homem e uma mulher tem que viver como uma mulher. Veja que a promessa de ser como as estrelas do céu está relacionada com a igreja. Embora o Israel segundo a carne houvesse se multiplicado e se tornado numeroso como Maria que está na praia do mar, o Israel espiritual é numeroso como as estrelas do céu. Meus irmãos, esse é o estudo a respeito das duas casas de Israel.
É claro que esse estudo aqui não está falando a respeito de tudo o que a Escritura fala a respeito das duas casas de Israel. Tem muito mais textos para o qual eu devo abordar, mas só que essa é a base para se entender o assunto das duas casas de Israel, em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. E isso é importante porque o assunto das duas casas é uma chave que desbloqueia as profecias do livro do Apocalipse. E uma outra chave para se desbloquear o livro do Apocalipse é o assunto das sete festas do Senhor. Assunto muito importante no caso, que é o pano de fundo do Apocalipse. Principalmente as três últimas festas, trombetas, expiação e tabernáculos. E isso é tremendo, isso é lindo, isso é maravilhoso. E por isso, meus irmãos, a gente tem que estudar isso. Temos que buscar conhecer mais ao Senhor, porque a gente conhece o mistério. Nós, os que conhecemos o mistério, conhecemos, ok. Mas a gente tem que prosseguir mais e mais em conhecer esse mistério. O Senhor quer dar muito conhecimento para nós. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, disse que estava orando para os Efésios receber espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E isso é muito importante, porque sem o espírito de sabedoria e de revelação do Senhor, nós não conseguimos entender as profecias. Mas com esse espírito de sabedoria e de revelação, nós conseguimos entender essas profecias, meus irmãos. E isso é muito poderoso. E esse assunto das duas casas de Israel dá alegria para nós e faz com que a gente venha a combater contra as obras da carne, contra os frutos, melhor dizendo, contra as obras infrutíferas da carne. Entendeu, meus irmãos? Para que através desse combate a gente manifeste os frutos bons do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.